Aí isso é porque houve colocou tipo muita molécula de água, né, na molécula da gasolina. Tá lá aquela mistura, né? Só que não faz mistura, né? A gente já viu aqui, já comprovou que a molécula de água ela não tem essa capacidade de se misturar completamente com a molécula da gasolina, né? Visto que a gasolina é apolar e a molécula de água tem polaridade, né? Nesse A- caso seria dipolo induzido, não é isso? dipolo induzido, nesse caso. Só naquela miscelânea, né? Eles fazem a mistura porque quando eles colocam lá dentro do galão, né, maior, dentro do posto, e quem puxa não é a bomba faz como fosse, além do processo de retirar a gasolina e a água que está lá, ela faz um processo meio que de mistura. Ela dá aquela misturada para dar uma enganada, né? Ela vai puxar tudo junto, né? Então, naquele processo de puxar a bomba, puxa a água e gasolina lá de dentro do tambor maior, ela mistura. Aí você até que não percebe. Você só vai perceber na frente, quando o carro começar a apresentar problema. Porque o motor não é projetado para fazer queima de água, de gasolina, né? Pronto, é o que acontece muito vezes, né? Aí o que acontece? Aquelas moléculas de água, elas não desaparecem, elas não queimam completamente, né? Elas viram somente vapor de água lá dentro do motor. E aquele vapor de água em contato com o óleo, com as graxas lá dentro, ele causa mais estrago, né, do que benefício. Se o seu motor, se ele tivesse um motor paralelo, né, um motor não, um reator, né, de... Ai, meu Deus do céu, eu trabalhei muito no meu doutorado. Um reator de hidrólise de água, né, lembrei agora, né, para fazer a hidrólise da água, aí tudo bem. Você ia aproveitar tanto a gasolina como a água que ele ia estar colocando, né? E até mais, né? E se você trabalhasse com água puramente limpa para fazer a hidrólise, utilizando a queima do hidrogênio, você ia andar até 4 a 5 vezes mais do que a gasolina. Professor, Oi. esse equipamento, porque a gente vê uns vídeos aí na internet, Hum. que é o carro movido a água, né? E separa o hidrogênio para poder fazer a queima. Esse equipamento, ele é muito difícil de encontrar. Não, imagine só. Ó, aqui não tem um pouco, não tem nada a ver com a disciplina, mas como surgiu a curiosidade, imagine só. Aqui, quando vocês estiverem estudando lá em Física 3, vocês vão ver capacitores e reatores. É a mesma coisa. Imagine que aqui seja uma caixa. Aí aqui eu vou colocar uma placa de metal nas duas extremidades. Aqui eu vou formar um capacitor. Se eu coloco uma polaridade positiva aqui, né, ligo um fio positivo, e aqui eu ligo um fio negativo, né, e aqui for imerso em um líquido, no caso que a gente está atribuindo seja água, o que vai acontecer nesse capacitor quando eu coloco corrente elétrica nele? Passe entre uma placa positiva e outra, ele vai passar, né, o transporte de elétrons. Esse transporte de elétrons no meio da água faz com que a molécula de água, aí eu tenho energia suficiente, pessoal, diferente do que a gente está falando aqui. Neste momento onde eu passo corrente elétrica, eu tenho energia suficiente para quebrar uma ligação química. Então, em vez de eu ter água aqui, eu vou ter meus respectivos íons. Do lado positivo, eu tenho a aproximação da hidroxila, o OH, que ele é negativo. E deste lado aqui, eu tenho a aproximação do hidrogênio, que é positivo. Então, esse hidrogênio que se aproxima aqui, ele é de fase gasosa. Então, tem um equipamento aqui, você coloca um equipamento para coletar, pode ser uma mangueirinha mesmo, mangueira daquele negócio de aquário, aquelas coisas que é bem fininha. Você coleta
esse hidrogênio em algum recipiente. Tem que ser ele fechado, já que você quer fazer um motor, né? Então, dentro desse capacitor, nós vamos estar coletando hidrogênio, que vai ser jogado aqui, que depois, posteriormente, você faz uma adaptação para jogar diretamente no motor do seu carro. Aí daí, aí você pode utilizar o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um potencial de queima de 4 a 5 vezes mais do que a gasolina comum. Então, eu vou utilizar, se ele tem um potencial de 4 a 5 vezes a mais do que a gasolina, quer dizer que eu vou utilizar de 4 a 5 vezes menos hidrogênio do que eu utilizaria de gasolina. E aqui ele é favorecido porque ele já é um gás. Se você, quando vocês forem ver os processos de um motor, né, a combustão, né, de 4 fases, eu não sei, acho que não, né, que vocês são de engenharia civil, mas se vocês notarem, vocês forem estudar motores a combustão, né, 4 tempos, vocês vão ver que a gasolina que é injetada em fase líquida, ela tem um tempo que ela tem que ser vaporizada, ela tem que ser transformada em vapor para poder ocorrer a queima com maior eficácia. Visto como a gente aqui já está utilizando o hidrogênio na fase gasosa, então um desses tempos, desses 4 tempos, já não se precisa. Então o motor vira 3 tempos, então ele trabalha muito mais rápido. Se ele trabalha muito mais rápido, ele anda muito mais. É visto que tem gente que faz aí e diz que tem autonomia com garrafas de 1 litro de água. A água tem que ser adeionizada, apenas H2O. E se eu tiver, além desses 2 íons, outros materiais como sais minerais, eu vou incrustar as minhas placas. Entendeu? Aí eu vou ter uma deficiência. Fica quase aí, Samuel. Quase aquelas 50 de 2 tempos. Só não faz o mesmo barulho. Né? Mas vai andar bem muito. Tem gente que Pessoal, pega. então, Oi. pode falar, pode falar. Então tem gente aí que fala que tem autonomia, né, de uma garrafa de 1 litro e andar até 500 quilômetros. Então olha a diferença. Enquanto você enche um tanque de combustível de 50 litros de um carro para andar 500 quilômetros, você só ia precisar de uma garrafa de 1 litro de água deionizada. Pode dizer, quem for. Então, a questão de não se utilizar essa tecnologia é só vontade mesmo e a questão do dinheiro, né? Porque a indústria não vai Porque investir. assim, imagine todos vocês, imagine só. Se você é dono de um produto, você quer fabricar um produto para o seu comprador comprar apenas uma única vez, ou você quer fabricar um produto no qual ele tenha uma perspectiva de volta de compra, vamos supor, de 6 a 6 anos, de 2 em 2 anos? Que é o caso dos carros. Todo mundo troca de carro pelo menos a cada 6 anos, 7 anos. No máximo 10 anos você fica com o carro. Você queria um carro que você não precisasse trocar, que não desse problema. Eu acredito que é a maioria de todo empresário. Nenhum empresário quer Né? fabricar algo, né? Não, mas pode ser o caso, homem, mas não tem problema. Mas você troca de carro. O importante é que você troca de carro. Mas imagine só um carro que você não precisasse fazer essas trocas. Vamos imaginar outro produto, não seja o carro. Uma geladeira. No caso, imagine uma geladeira que não precisasse ser trocada. Imagine um fogão que você não precisasse que existisse troca. Para a pessoa que produz esses bens, não é viável. Porque quando todo mundo tiver ele, pode mandar fechar a fábrica, ninguém vai precisar mais. Então, o que é que se investe hoje? Em produtos que não são duráveis. Bens duráveis, Infelizmente. bens duráveis não tem valia comercialmente. Né? Falando no jargão, não tem essa valia. Então, se investe em bens não duráveis. É porque isso é tão simples que
Assim, a montagem talvez não seja tão Você simples, vê mas o nos vídeos processo do é simples. você vê que nos vídeos de YouTube são pessoas comuns que fazem é, 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 esses motores a hidrogênio. Pessoal, uma vez eu tava vendo um vídeo, esses vídeos aí do YouTube mesmo, aí o rapaz mostrando como é que funcionava tudo, como é que ele montou, aí ele fez a demonstração também dessa mangueirinha também, onde saiu o hidrogênio, ele queimando com um skate que estourava, assim. Aí ele deixava o e-mail e deixava, acho que era o WhatsApp, para quem quisesse, porque ele vendia Já o material já o prontinho, o equipamento isso, o pronto. equipamento, né, para você ligar no carro. Aí eu mandei um e-mail para ele. Aí ele mandou um e-mail automático para mim dizendo que esperasse que estava muito cheio. A procura estava sendo tão grande que ele não estava dando de conta. Até É, agora não recebi mais nada. Mas eu fiquei impressionado com a simplicidade que é o não, processo. porque assim, eu fiz aqui uma forma bem simplória. Eu exemplifiquei, foi o exemplo do exemplo. É claro que dentro de um capacitor vocês vão ter várias placas. Quanto mais placas vocês tiverem com polaridades diferentes, maior vai ser a capacidade de gerar hidrogênio dentro desse capacitor. Porque assim, a energia, quando vocês estudarem capacitância, ela vai ser proporcional à minha diferença entre as placas. Né? Quanto menor for aquela diferença entre as placas, eu vou ter um favorecimento de campo elétrico maior. Né? Isso eu estudei muito no doutorado, a gente fazia. É porque assim, tudo vai depender da sua necessidade. Eu lembro que num período do meu doutorado eu fiquei sem fonte elétrica para gerar eletricidade. E eu não podia utilizar a eletricidade diretamente das tomadas 220. Eu tinha que ter um equipamento que controlasse, porque uma das minhas medições era a minha diferença de potencial elétrico, né? Ou, naturalmente, a minha corrente elétrica. Então, eu tinha que ter um equipamento para medir. E lá no laboratório tinha quebrado os três, estavam todos os três quebrados. E eu me via na situação, ou eu cruzo os braços e fico esperando que Deus me dê um equipamento novo, que vocês sabem que dentro das universidades públicas isso não acontece. Né? Se quebrar um equipamento, quebrou, e aí quem perde somos nós. Né? Não vai vir outro nem tão cedo. Ou você faz você mesmo, como você mesmo viu. Eu também fui lá no YouTube, vi vídeos de gente modificando uma fonte de computador. Aquelas fontes que vocês têm naqueles computadores de mesa, não tem uma fontezinha chamada de Tem, no tem, break? Pronto. tem. Eu peguei uma fonte dessa no break e transformei em uma fonte de laboratório. Coloquei lá um medidor de amperagem e de corrente. Montei o circuito eu mesmo. Comprei lá os capacitores, comprei os resistores, comprei as fitinhas de LED para poder fazer. É, 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 comprei o disjuntor, as fitas de LED foi para quê, meu Deus do céu? Foi para ver se eu tinha alteração de corrente, que ela ia me avisar, aí eu desligava o, o, o aparelho para não queimar. Eu montei sozinho, fui para a oficina, que graças a Deus o laboratório que a gente tinha uma oficina mecânica. Cheguei lá com o rapaz, olha, só tem isso aqui, eu vi, isso aqui, eu vi, posso montar aqui, eles podem. Sentei lá, passei uma manhã e uma tarde montando a fonte. Quando eu terminei no final do dia, eu estava com minha fonte montada, para eu poder utilizar. Mas é assim, tudo é a parte da necessidade, né? Tem que partir por isso. Pessoal, Oi. eu só tirar outra dúvida rápida, só para que já que entrou no assunto, aquelas baterias que são que é finalizado, né, o uso, que ela está vazia, ela pode ser preenchida de novo de carga ou não? Pô, quando elas estão esgotadas, né, na maioria das vezes, elas são levadas para a sua fonte de origem. Né? Vamos supor, as baterias Moura. Elas recolhem as baterias, limpam, tiram a carga esgotada, eles tiram os dois polos, que já devem estar todos desgastados, e refazem a bateria. Né? Colocam polos novos, colocam o eletrólito novo e botam para vender novamente. Né? Se a Entendi. bateria tiver em condições para reuso, né? Se ela estiver muito Porque desgastada, muito danificada, aí realmente não tem não. Tem que ir para descarte mesmo.
É porque eu tava, isso aí me chamou a atenção porque é seu exemplo, porque eu tava pensando em montar um sistema que eu vi no YouTube. Era, era na energia solar, só que era off-grid. O on-grid é que vai para a rede, aí Para vai para rede, eu sei, para concessionária e ser tal. autônomo, totalmente Isso, aí autônomo. o off-grid ele armazena a energia na bateria. Aí tem um outro equipamento que ele vai converter para poder É, ser porque utilizado você tem no. que ter um conversor, né? Primeiro você tem que ter Isso, um conversor que ele vai transformar a energia calorífica, né, que é energia térmica, em energia elétrica. Né? Aí depois você vai ter que ter um distribuidor para lançar essa energia do conversor para dentro das baterias. Depois uhum, de lançada na bateria, você sabe que a bateria é 12 volts. Aí você tem que ter um alternador, um transformador. Né? Porque você vai transformar a uhum. energia 12 volts em 220, que é para ser jogado nas tomadas. Isso, é Entendeu? justamente isso que ele estava explicando lá. Esse equipamento fazia isso. Ó, então você está querendo fazer um transformador, no caso. Né? Tá É, entrando 12 volts e saindo 220. isso, justamente. Aí Tá. tem as placas, aí ele ligava a placa nesse equipamento, aí tinha um outro equipamento, ele ligava, aí nesse exemplo, eu vi alguns vídeos, aí um dos vídeos ele ligava um ventiladorzinho. Aí ele funcionava normal. Ficava captando energia solar e ele ligava o ventilador. Aí teve outros mais complexos, que o cara carregou a casa inteira. Aí era uma casa de sítio, aí ele fez umas alvenarias e colocou todas as baterias e as placas. Aí ligava a casa inteira. Não, se você pegar um vídeo, cara, ensinando, passo a passo, tem como você fazer. O bom do YouTube é, assim, o bom só do YouTube não, de toda a internet. Você encontra tanto coisas boas como coisas ruins. Né? Basta você fazer, você tem que fazer o devido filtro. Né? É, Lá na internet você vai encontrar de tudo. Pronto. Então a gente já viu as forças intermoleculares. Agora a gente vai fazer só uma breve revisão para a gente poder entender. Então, eu coloquei lá um quadro que eu achei bem interessante, onde se faz algumas perguntas para a gente saber que tipo de força que interage dentro das moléculas. Então, primeiramente, você vai fazer isso, ó, fazer estas perguntinhas. Existem íons ou moléculas interagindo? Você vai fazer essa primeira pergunta. Aí você vem e faz a seguinte. Existem íons envolvidos? Aí você tem duas alternativas. Existem íons ou moléculas envolvidas? Tranquilo. Existem íons envolvidos? Se disser que não, tranquilo. Aí você faz outra. Existem moléculas polares envolvidas? Vou botar aqui, ó. Aí você faz a pergunta. Se não, novamente, não existem moléculas polares. Então pronto. Existem íons envolvidos? Não existem. Então são moléculas. Existem moléculas polares? Às vezes não existem moléculas polares. Então são moléculas apolares. Se são moléculas apolares, só vai ter uma única força. Dipolo induzido, dipolo induzido. Aí você faz novamente. Íons ou moléculas interagindo. Existem íons envolvidos? Não. Existem moléculas envolvidas? Aí você agora diz sim. Existem moléculas polares envolvidas.
Aí você coloca, os átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de carbono? Existem átomos de hidrogênio ligados. Você bota nitrogênio, flúor e oxigênio. Aí se você disser não, se não tem átomos de hidrogênio ligados a nitrogênio, flúor e carbono, então ela é uma força dipolo. Se existem íons ou moléculas interagindo, não existem íons envolvidos, existem moléculas polares, e aqui existem átomos de hidrogênio ligados a nitrogênio, flúor e oxigênio, você disser sim, existem. Vai ser uma de hidrogênio, né? Vai ser uma ligação de hidrogênio. Ligação. Veja que são perguntas que você tem que se fazer no momento em que você vê uma molécula. Você vê, são moléculas interagindo. Existem íons envolvidos nessa interação? Aí você diz, não existem íons, só existem moléculas. Essas moléculas, elas são polares, estão interagindo? Aí você diz, sim, são moléculas polares. Existem ligações de hidrogênio com alguns desses elementos? Você diz, não, então é dipolo-dipolo. Se existir, então é ligação de hidrogênio. Agora vamos ver o outro lado. Existem íons envolvidos? Aí você disser, existem sim íons envolvidos. Sim. Aí você faz a pergunta, existem moléculas polares ou íons presentes? Você bota aqui, ó. Existem íons ou moléculas polares? Aí se você disser que não, não existe. Opa, não existe. Tem íons envolvidos, mas não existem íons ou moléculas polares. Se não existem íons ou moléculas polares, mas tem íons envolvidos, então ela é apenas uma ligação iônica. Ela é uma ligação iônica. Opa, existem íons ou moléculas. Então é sim aqui. Ó. Existe sim. Então, se existem íons envolvidos e tem moléculas polares, então ela é uma interação íon-dipolo. Então, olha só, com esse quadro aqui, temos como a gente saber qual é o tipo de interação que pode existir. Ó, se a gente seguir, ó, existem íons envolvidos, aí a gente disser que não, aí existem moléculas polares, não, então é uma dipolo induzido, dipolo induzido. Não existem íons envolvidos, aí existem moléculas polares? Sim. Existem ligações de hidrogênio com nitrogênio, flúor, oxigênio? Não, então é dipolo, dipolo. Se existir, é uma ligação de hidrogênio. Do mesmo modo, do outro lado, existem íons envolvidos? Sim. Não existem íons ou moléculas polares, então a ligação é iônica. Se existir, ela é uma força de interação íon-dipolo. Então tem como a gente inferir qual tipo de força ou de interação intermolecular que existe entre essas moléculas. Então aqui tem um resuminho de todas as nossas forças que a gente trabalhou até então. Tranquilo, pessoal? Então dá para a gente trabalhar com as nossas questões de interação intermolecular.
Então, na próxima semana, pronto, esse final de semana eu já vou passar uma lista de exercícios e para a semana a gente já começa a falar sobre estruturas de líquidos e de sólidos. A gente vai ver a questão. Essas forças aí, né, de interação, elas vão me dar algumas características, né, importantes, como a questão de viscosidade, como a questão de tensão superficial, né? Dentro dos sólidos, eles vão dar a questão da gente poder fazer a agregação de sólidos, né? Principalmente para quem é de engenharia civil, né? Faz muito isso, a gente agrega, a gente tem a classificação dos sólidos mediante alguns fatores, né? Que é visto sobre as interações intermoleculares. Então aí, ó, me despeço de vocês, né? Espero que vocês tenham um bom final Professor, de semana. Opa! só lembrando para o senhor anexar minha nota, é Jonathan aqui falando, que eu falei no início